Um grupo de jovens tchecos cometeu suicídio coletivo na cripta de uma igreja em Praga, na República Tcheca. O grupo, no caso, era formado por paraquedistas, membros do Serviço de Inteligência Tcheco, que foi para Praga com uma única missão: assassinar um dos maiores líderes nazistas daquela época. A igreja onde tudo aconteceu existe até hoje em Praga, e eu vi com meus próprios olhos o memorial que existe ali em homenagem a esses paraquedistas que até hoje são considerados heróis. Nesse episódio eu vou te contar tudo sobre esse grupo de paraquedistas, mas claro, também vou te falar tudo sobre esse líder nazista e te contar se o grupo conseguiu concluir a sua missão. Como sempre, no final do episódio eu vou te contar sobre a minha visita a Praga e, claro, o que você pode ver ali que tem em homenagem aos paraquedistas. Eu sou Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Praga, Tchecoslováquia, 1942. Naquela época, as coisas eram muito diferentes do que eram hoje. A então Tchecoslováquia estava sob domínio militar alemão já fazia alguns anos ali, e o país tinha sido dividido em diversos territórios. Tinha, por exemplo, o protetorado da Boêmia e da Morávia, que era uma região ali formada pelas províncias tchecas da Boêmia e da Morávia e que estava sendo ocupado exatamente pela Alemanha nazista. Esse território ele era comandado por um protetor do Reich, que era exatamente ali um representante do Hitler. Mas a Tchecoslováquia também estava dividida entre o governo da Eslováquia, por exemplo, que tinha declarado a sua independência lá em 1938, e era governado por um governo fascista, que por sua vez também era muito ligado aos nazistas. Também tinha uma parte que tinha sido anexada pela Hungria e, por sua vez, também outra que tinha sido anexada pela Polônia. Ou seja, deu para entender que a Tchecoslováquia estava completamente dividida ali como um quebra-cabeças mesmo. E para esse episódio em questão, a gente vai focar no protetorado da Boêmia e da Morávia, que foi onde tudo aconteceu. Esse protetorado era comandado por um cara bem importante que talvez você já tenha ouvido o nome. O nome dele é Reinhard Heydrich. Claramente, de novo, não sei se eu falei certo, muito provavelmente não. Mas o Heydrich, ele era um líder oficial nazista que começou a sua carreira numa organização paramilitar aos 15 anos de idade. E desde muito cedo, ele já teve o seu caráter meio moldado, assim. Explico. Ele era conhecido por ser uma figura extremamente cruel e violenta. E essas características, elas acabaram fazendo parte da infância dele, né? Foram se mostrando ao longo da infância dele por diversos motivos. Para começar, ele era zombado desde criancinha por ter uma voz muito fina, então ele sofria aquele bullying ali lá com os colegas de classe dele. Além disso, ele fazia parte da alta classe alemã, e naquela época existia um boato que ele tinha antepassados judeus. Eu acho que aqui eu nem preciso explicar que ser judeu naquela época era algo extremamente mal visto, então existir esse boato sobre a família dele só fazia com que ele ficasse extremamente constrangido e com raiva. E por último, mas não menos importante, depois da Primeira Guerra Mundial, a cidade natal do Heydrich virou um verdadeiro caos, porque grupos comunistas e anticomunistas tomaram a cidade e ficavam se revezando no poder. Tudo isso junto explica o porquê que ele cresceu já num ambiente mais hostil e ele tinha essa grande raiva guardada dentro de si. E é por isso que aos 15 anos de idade ele se uniu a uma organização paramilitar e decidiu ali que queria fazer parte da política pro resto da sua vida. Com o tempo ele se uniu à Marinha e ele basicamente foi chamando cada vez mais atenção dentro da Alemanha, até que o seu nome chegou aos ouvidos de um líder nazista muito importante naquela época, chamado Himmler. Foi só uma questão de tempo até que o Heydrich virou o braço direito do Himmler e, de novo, ele foi crescendo ali dentro do partido nazista e foi chamando cada vez mais atenção. Ele foi o encarregado de expatriar judeus no Reich e ele fez isso com o maior prazer, sendo responsável por 200.000 deportações de judeus naquela época. E eu vou mais além, tá? O Heydrich, ele teve participação em momentos cruciais da história, assim, envolvendo a Segunda Guerra Mundial, como a Noite dos Cristais, por exemplo. Para quem não sabe, a Noite dos Cristais foi um momento em que lojas, estabelecimentos, sinagogas, enfim, qualquer coisa que tivesse como donos judeus foi completamente destruída, totalmente autorizada ali pelos nazistas. E o Heydrich também teve uma participação muito grande na solução final para a questão judaica, que foi o momento em que a Alemanha nazista decidiu que ia começar a deportar e executar
todos os judeus que vivessem tanto na Alemanha quanto nos territórios ocupados da Alemanha. Foi o Heydrich, no caso, que levou para as lideranças nazistas o discurso de que apenas deportar os outros 3 milhões de judeus que viviam na Alemanha, não era mais o suficiente. E para completar assim, até o Hitler respeitava muito o Heydrich, falando que ele era uma pessoa extremamente competente e perigosa. Tanto que foi o próprio Hitler que decidiu colocar o Heydrich à frente do protetorado da Boêmia e da Morávia lá em 1941, exatamente porque estavam começando a ter movimentos contrários à ocupação nazista ali, e o Hitler queria alguém que fosse realmente mão firme para controlar a situação. E o Heydrich de fato não deixou a desejar, ele chegou ali no protetorado já tocando o terror. Ele prendeu o primeiro-ministro do protetorado, declarou ali um estado de emergência e, o pior de tudo, ele promoveu um assassinato em massa de líderes da oposição tcheca, o que resultou ali num assassinato de 500 pessoas que eram muito importantes ali num intervalo de tempo curtíssimo. Em outras palavras, como eu já disse aqui, o Heydrich ficou conhecido exatamente por ser essa figura extremamente bruta, cruel e violenta. Não à toa, ele ficou conhecido como o açougueiro de Praga, exatamente por conta das suas políticas contra judeus ali do protetorado e também contra líderes tchecos que de alguma forma desafiavam o seu poder. E bom, foi nesse contexto que um grupo de homens começou a articular ali para tentar mudar a situação do protetorado. O Serviço de Inteligência Tchecoslovaco foi o responsável por articular tudo, comandado por um cara chamado Moravec. Aqui eu não vou citar o nome completo desses caras e na verdade eu vou tentar omitir ao máximo nomes exatamente para não dar um nó na sua cabeça, mas Moravec é uma figura ali importante que vai aparecer mais pra frente nesse episódio. Bom, mas basicamente tinha o Moravec, que era o chefão ali do Serviço de Inteligência Tcheco, e tinha também uma outra instituição que começou a trabalhar junto com ele, que era a Executiva de Operações Especiais da Grã-Bretanha. Em outras palavras, Tchecoslováquia e Grã-Bretanha estavam trabalhando juntas para derrubar o Heydrich. A operação recebeu o nome de antropoide, que em grego significa que tem forma de homem, e que na verdade é um termo usado mais na zoologia. Bom, e em 20 de outubro de 1941 começaram de fato a arquitetar o plano. O Moravec selecionou a dedo 20 caras dos 2.000 soldados tchecos que estavam exilados ali na Grã-Bretanha. Eles receberam um treinamento então da Executiva de Operações Especiais da Grã-Bretanha e bom, 2 caras em especial foram selecionados para de fato assassinar o Heydrich. Eram eles, o Joseph Gabčík e o Karel Svoboda. A ideia era que o atentado acontecesse relativamente rápido ali, no dia 28 de outubro de 1941. Isso porque o dia 28 de outubro é uma data muito importante para a Tchecoslováquia porque marca sua independência do Império Austro-Húngaro. Só que as coisas acabaram não saindo como planejado. O Svoboda sofreu um ferimento na cabeça durante o seu treinamento e precisou ser substituído ali por um outro cara chamado Jan Kubis. Só que o Kubis precisava passar por todo o treinamento e, além de tudo, ele não tinha os documentos falsos necessários para levar a cabo a operação. Então, foi só no dia 28 de dezembro de 1941 que a dupla do antropoide e outros paraquedistas tchecos, todos exilados ali na Grã-Bretanha, foram até o protetorado. No caso, tinham 5 grupos ali envolvidos nessa operação, contando com o antropoide. Enquanto o antropoide era de fato responsável por assassinar o Heydrich, os outros grupos eram mais responsáveis por investigar e boicotar ações inimigas. E bom, nesse dia cada grupo pousou, se é que eu posso falar assim, em uma região específica ali e começou a trabalhar nas suas funções. A dupla do antropoide, então o Gabčík e o Kubis, foram para Praga e eles se reuniram ali com famílias que faziam parte desse movimento de resistência, exatamente para conseguir se preparar melhor para o atentado. O plano original era matar o Heydrich dentro de um trem, só que depois de muito pensar eles perceberam que essa não era uma boa ideia. Uma segunda opção era então matar o Heydrich numa estrada isolada que ele pegava todos os dias para ir da sua casa, que ficava distante de Praga, até o trabalho que ficava exatamente no centro de Praga. Só que eles também analisaram essa hipótese e de primeira eles descartaram essa ideia. A terceira ideia então era matar o Heydrich em Praga exatamente, mas eles também analisaram e pensaram que talvez não fosse funcionar. Enfim, depois de muito estudar e muito pensar, eles decidiram que a segunda opção era a melhor de todas. Então, no dia 27 de maio de 1942, o Heydrich seguiu ali com a sua rotina comum. Ele saiu da sua casa, que ficava, afastada de Praga, pegou o carro, que claramente era dirigido por um motorista,
e seguiu nessa estrada aí até o Castelo de Praga, que ficava exatamente no centro de Praga e era onde ele trabalhava. O ponto é que em determinado momento desse trajeto, o carro precisava fazer uma curva muito estreita e ao fazer essa curva muito estreita, ele precisaria desacelerar o carro. Então, a dupla percebeu que esse era o momento perfeito de agir. Então, nesse fatídico dia, Gabčík e Kubi estavam ali posicionados exatamente nessa curva extremamente estreita e 100 metros antes dessa curva, tinha um terceiro paraquedista que era responsável por avisar quando o carro do Heydrich estivesse se aproximando. Só para efeitos de curiosidade aqui, esse terceiro paraquedista não estava nesse plano, ele não era para ele estar ali. Ele na verdade fazia parte de um outro grupo que estava em uma outra região, só que com o passar do tempo o seu esconderijo foi descoberto e aí ele precisou fugir, né? E ele decidiu fugir para Praga para ajudar no assassinato. Mas de volta ao trajeto do Heydrich, outra informação muito importante que era sabida não só pelos paraquedistas, mas por qualquer pessoa em Praga, era que o Heydrich, ele gostava de andar no seu carro completamente desprotegido. Ele andava então com a parte de cima, né, completamente aberta, exatamente numa forma de mostrar o seu poder ali. Ele não tinha medo que alguém tentasse contra a sua vida. Afinal de contas, ninguém seria maluco de tentar matar ele. Pois é. E então, o carro, completamente desprotegido, com Heydrich completamente à mostra, fez a tão fatídica curva, desacelerando conforme planejado. Foi quando Gabčík, então, tirou uma submetralhadora que estava escondida debaixo da sua capa de chuva e disparou. Ou foi isso que ele tentou fazer, porque a arma, no caso, simplesmente travou. O Heydrich viu, então, o que estava acontecendo, entendeu o que estava acontecendo, ordenou que seu motorista parasse o carro e sacou a sua pistola. Quando o carro freou, foi a vez do Kubi agir, que até então não tinha sido visto. Ele lançou uma granada modificada contra o carro, só que ele acabou errando um pouco a mira. Então, ao invés de acertar dentro do carro, ele acabou acertando atrás da roda traseira dele. Mesmo assim, a explosão causou ferimentos gravíssimos no Heydrich, afetando ali o seu diafragma, o seu baço e o seu pulmão, além de quebrar uma costela. Mesmo feridos e atordoados, tanto Heydrich quanto o seu motorista foram atrás ali dos responsáveis por aquele ataque. O motorista foi rapidamente atrás do Kubiš, só que como eu falei, ele estava meio atordoado ali, e o Kubiš conseguiu correr a tempo de chegar até a sua bicicleta e fugir o mais rápido possível. Já o Heydrich foi atrás do Gabčík, que por sua vez não conseguiu chegar até a sua bicicleta, então ele precisou se esconder ali na cena do crime e literalmente trocou tiros com o Heydrich. Mas, de novo, né, como eu já disse, o Heydrich estava muito ferido, então foi em uma dessas vezes que ele estava se contorcendo de dor que o Gabčík conseguiu fugir. O Gabčík chegou a se esconder em uma loja, mas ele acabou sendo descoberto pelo motorista do Heydrich, trocou tiros com ele e finalmente conseguiu despistar os dois, assim. Levou um pouco mais de tempo, mas o Gabčík também conseguiu fugir e encontrar um esconderijo seguro e, né, ali nas proximidades. E bom, a essa altura, tanto o Gabčík quanto o Kubiš tinham certeza que o plano tinha falhado miseravelmente. O ponto é que não falhou. O Heydrich teve que ser levado às pressas para o hospital e ele passou por uma cirurgia extremamente invasiva. No começo, ele estava se recuperando relativamente bem, mas com o passar dos dias, ele começou a sofrer com muita dor e uma febre muito alta. O resultado é que uma semana depois do atentado, o Heydrich morreu. Segundo a autópsia do Heydrich, ele morreu de sepse, ou seja, uma reação ali do próprio organismo contra uma infecção grave. E existe um boato fortíssimo que o que causou essa infecção foi um pedaço de crina de cavalo. Explico. O estofamento do carro era feito de crina de cavalo e durante a explosão, parece que um pedaço dessa crina entrou no corpo do Heydrich, não foi retirado pelos médicos e, bom, causou ali uma infecção. Mas, como todo bom assassinato histórico, existem outras teorias do que poderia ter causado a morte dele. A primeira teoria fala em uma embolia pulmonar, mas a segunda fala de botulismo. Existe o boato, então, que a granada modificada que o Kubiš arremessou contra o carro tinha a toxina causadora do botulismo e que, enfim, né, com a explosão, essa toxina foi parar no corpo do Heydrich e acabou matando ele. O fato é que o Heydrich estava morto e, com isso, os paraquedistas precisaram se esconder pra valer. Isso tanto a dupla do antropóide como os outros paraquedistas, tá? Quer dizer, todos que estavam ali envolvidos nesse plano. E 7 deles encontraram um lugar perfeito para se esconder, uma igreja ortodoxa no centro de Praga. Isso porque os membros dessa igreja já estavam ajudando os paraquedistas ao longo de toda a operação, fosse com comunicação ou até com alimentos. Então, depois da morte do Heydrich, para eles era algo natural acolher os paraquedistas também. A questão é que o Hitler começou uma verdadeira caça às bruxas para descobrir quem estava por trás do assassinato do Heydrich.
Não se sabe ao certo quantas pessoas foram presas e assassinadas em Praga, mas se fala ali em 5.000 mortos e 13.000 presos, todos acusados de terem alguma relação com o assassinato. E foi nesse contexto também que outro momento crucial da história aconteceu, que foi o massacre de Lidice. Lidice era uma aldeia que o governo nazista tinha certeza que tinha alguma relação com a morte do Heydrich. Todos os homens da aldeia foram executados ali mesmo e as mulheres e crianças foram levadas para campos de concentração, das quais muitas acabaram morrendo exatamente nesses campos. Além de acabar com a população, os nazistas destruíram completamente a aldeia, fosse com fogo ou com explosivos. E depois desse massacre de Lidice, os nazistas acabaram ficando um pouco no escuro, sem ter nenhuma informação que levasse aos verdadeiros culpados pelo assassinato do Heydrich. Foi quando Hitler tomou duas atitudes. Ele ofereceu uma recompensa milionária a quem desse alguma informação sobre os assassinos e ele emitiu um alerta a toda a população da Tchecoslováquia. Se não entregassem qualquer informação sobre o paradeiro dos assassinos, mais sangue seria derramado. Tudo isso fez com que um dos paraquedistas que fazia parte daquela operação maior, assim, acabasse abrindo o bico. Ele entregou então nomes e todas as informações que ele tinha de quem estava por trás do assassinato. Lembra então do Moravec, que eu comentei lá no começo que ele ia aparecer em breve no episódio? Pois bem, a família dele foi a primeira a ser encontrada, capturada, torturada e, claro, assassinada. Só que antes disso tudo, quer dizer, durante a tortura e enfim, o filho mais novo do Moravec acabou entregando o esconderijo dos paraquedistas na Igreja Ortodoxa. No dia seguinte, então, os nazistas montaram um cerco no entorno ali da Igreja Ortodoxa dos santos Cirilo e Metódio, que era exatamente onde os paraquedistas estavam escondidos. Ao todo, 7 paraquedistas estavam escondidos dentro da igreja, e num primeiro momento houve uma troca de tiro contra 3 deles, dentre eles o próprio Kubis, o cara que jogou ali a granada contra o Heydrich e que foi realmente o responsável pelo assassinato dele. Esses 3 paraquedistas não sobreviveram às trocas de tiro e acabaram morrendo ali, dentro da igreja. Só que outros 4 paraquedistas estavam escondidos no subsolo, estavam escondidos na cripta da igreja. Os nazistas então jogaram gás lacrimogênio, atiraram e até tentaram inundar a cripta exatamente para forçar todos esses paraquedistas a saírem da cripta. Mas todas essas tentativas foram totalmente em vão. Nenhum dos paraquedistas se rendeu. Eles trocaram tiro com as pistolas que eles tinham o máximo que eles conseguiram, e eles usaram a última bala que cada um tinha exatamente para se suicidar. Bom, e mesmo com esse final trágico, eles conseguiram ferir 5 soldados nazistas, lembrando aqui que os soldados nazistas estavam muito mais armados, Eles tinham metralhadoras, submetralhadoras, tinham granadas, tinham gás lacrimogênio, enquanto os 4 paraquedistas ali da cripta e os outros 3 também que estavam na igreja só tinham pistolas. Os membros da igreja claramente foram assassinados, todos acusados de serem cúmplices do assassinato do Heydrich. E bom, em outras palavras, acabava ali a Operação Antropoide. Os paraquedistas foram considerados heróis depois do fim da Segunda Guerra e, bom, a Operação Antropoide é considerada até hoje um dos momentos mais relevantes e um dos momentos mais importantes de resistência da Tchecoslováquia. Ah, e caso você esteja se perguntando o que aconteceu com o paraquedista que entregou todo mundo, ele de fato foi preso pelos nazistas e depois da Segunda Guerra Mundial acabar, em 1947, ele foi enforcado, acusado de alta traição. E como eu mencionei, até hoje os paraquedistas são considerados verdadeiros heróis, então existem homenagem a eles em vários lugares do mundo, em Praga, obviamente, mas também na Inglaterra, na Escócia e por aí vai. Bom, e com isso eu encerro a história dos paraquedistas, mas agora começa a parte em que eu conto para os meus viajantes de plantão não só como eu cheguei até essa história, mas o que você pode visitar em Praga que conta com detalhes tudo isso que eu tô te contando aqui. Antes de continuar, eu só queria lembrar vocês que o Passaporte pro Crime está disponível em todas as plataformas de streaming, mas também na Aurelo. A Aurelo é uma plataforma que remunera os podcasters a cada clique, mas que também te permite apoiar os projetos dos podcasters que você gosta. Então, se você gosta não só do Passaporte pro Crime, mas de podcasts no geral, escuta pela Aurelo. Na Aurelo, como eu comentei, não só eles remuneram os podcasters por clique, mas você pode ver também planos de apoio. Então você pode ver uma forma ali de contribuir para os seus podcasters prediletos continuarem mantendo os projetos deles de pé.
Bom, para os meus viajantes de plantão, eu começo essa história contando que eu fiquei sabendo da história dos paraquedistas como? Exatamente fazendo o famoso Free Walking Tour. Famoso, maravilhoso, perfeito Free Walking Tour. E aqui eu dou um disclaimer também, que em Praga eu tava com o mesmo grupo de amigos que eu tava em Viena, que eu falei que era um grupo enorme de brasileiros, eu não sei porque eu falei isso, né? Eu gravo essa parte do podcast meio no freestyle. E aí eu falei que era um grupo enorme de brasileiros, mas na verdade nós éramos 5. Enfim, pra mim era um grupo enorme de brasileiros e foi maravilhoso. Mas eu estava com esse mesmo grupo em Praga e a gente fez esse Free Walking Tour, que foi eleito pelo grupo como o melhor Free Walking Tour da viagem. Foi, muito bom esse Free Walking Tour em Praga. E ao longo desse Free Walking Tour, a gente passou pela igreja ortodoxa, né, dos santos Cirilo e Metódio, que foi exatamente onde tudo aconteceu. E na lateral ali dessa igreja tem uma janela que tem as marcas de tiro até hoje e já tem homenagens aos paraquedistas e aos membros dessa igreja. Foi ali então que a gente ficou conhecendo essa história dos paraquedistas e a nossa guia, ela contou que dentro da cripta da igreja tinha uma homenagem aos paraquedistas, né? Então, terminado o tour, claramente eu com já esse meu olhar um pouco voltado para o podcast e também extremamente curiosa por histórias de true crime, obriguei o meu grupo a voltar correndo para a igreja pra gente visitar o tal do memorial. A gente acabou ficando pouquinho ali dentro, tá? Mas assim, valeu muito a pena. Foi uma visita assim muito interessante, eu não esperava o que tinha lá dentro e valeu muito a pena. Então, se você for para Praga, eu recomendo muito que você visite esse memorial, porque foi muito interessante, muito bacana. Bom, a começar, o memorial ele é gratuito, o que já é uma enorme vantagem se você tá mochilando com um grupo de amigos, né, e você tá escolhendo entre pagar o almoço ou a entrada de um museu. Mas para além disso, ele é exatamente um museu, assim, né, um memorial, é chamado de memorial, mas ele é um museu. Então você entra ali e tem esses banners enormes contando absolutamente tudo da época. Tanto que muitas das coisas que eu trouxe aqui eu tirei desse museu. Então você tem esses banners que contam quem foi o Heydrich, contam sobre os paraquedistas, exatamente o plano antropóide, exatamente como eles foram descobertos, exatamente eles escondidos na igreja, enfim, absolutamente tudo. E mostra também alguns objetos deles ali. Então tinham pistolas que estavam sendo expostas, né? E tinha na verdade, o que mais me chamou a atenção, um livro. Esse livro, ele tinha marcas de sangue, exatamente de um dos paraquedistas, né, que foi encontrado ali. E bom, para além disso, essa é a parte, como que eu posso dizer, meio que essa é uma espécie de antessala para cripta, vamos dizer assim. Então, nessa antessala você tem exatamente esse museu com os objetos expostos e com todo esse texto para você ler, mas você pode, de fato, entrar na cripta. E para entrar na cripta, só eu e a minha amiga quisemos entrar. Minha amiga, minha fiel companheira de todos os mochilões, só a gente quis entrar na cripta. O restante dos meus amigos optou por não entrar. E dentro da cripta existem homenagens aos paraquedistas, que são bustos, né? Bustos de bronze, assim, dos 7 paraquedistas. Cada um com um texto embaixo contando quem era aquela pessoa e mais detalhes de cada um, assim, da vida de cada um deles, né? Eu acabei não entrando muito a fundo no perfil de cada um dos paraquedistas, porque, enfim, acabaria ficando um episódio muito grande, mas pra mim foi muito marcante estar ali e conhecer de perto a história desses paraquedistas, que até então, antes de ir pra Praga, eu não fazia a menor ideia. Não tinha estudado muito a fundo a morte do Heydrich a esse ponto, sabe? Não conhecia em especial, assim, a história desses paraquedistas. E bom, você pode circular ali pela cripta, né? E pra mim, como sempre, eu sempre falo isso nos episódios, é muito bizarro pra mim estar presente em um lugar onde um fato tão importante da história aconteceu. Então, por isso que eu quis trazer essa história pro podcast, né? Porque pra mim, de fato, foi algo muito marcante e na minha cabeça, você conseguir visitar um lugar que um acontecimento desse tamanho aconteceu é algo que precisa ser exaltado, né? Algo que precisa ser contado pro mundo, porque eu acho que se eu não tivesse feito esse Free Walking Tour, eu não saberia da existência desse memorial e eu adoraria saber que ele existe, porque eu adoraria poder visitar. Em outras palavras, eu me embananei aqui porque eu sou dessas, mas o que eu quero dizer eu escolhi trazer essa história pro podcast exatamente porque eu acho que esse memorial, ele não é muito divulgado assim, e eu imagino que se você tá ouvindo esse episódio até aqui, você tem esse interesse assim como eu.
Então eu espero que se você for pra Praga, você consiga colocar ali no seu roteiro a visita a esse memorial. E bom, chega de me enrolar aqui, que eu já tô falando pelos cotovelos e já nem sei mais o que eu tô falando. E bora encerrar então o episódio de hoje. Antes de mais nada, eu queria te agradecer, você que ficou até aqui, meu queridíssimo ouvinte. Queria te agradecer por ter ficado até aqui. Queria te lembrar que o Passaporte pro Crime tá disponível sim em todas as plataformas de streaming. Temos a versão em vídeo no Spotify e no YouTube. Lembrando que nessa versão em vídeo, você não só vê a minha carinha, mas você vê também fotos e pinturas e, enfim, qualquer imagem que eu consiga trazer para ilustrar as histórias que eu tô contando. E antes de finalizar, eu só queria trazer mais uma novidade, na verdade, mais um anúncio, que a partir de hoje, a partir desse episódio, o Passaporte pro Crime vai passar a ser quinzenal e não mais semanal, pelo menos por um tempo. A ideia de fazer o Passaporte pro Crime quinzenal é exatamente conseguir melhorar ainda mais esse conteúdo que eu trago para vocês, conseguir me aprofundar ainda mais nas pesquisas, conseguir trazer pautas ainda mais interessantes e principalmente conseguir me conectar melhor com vocês e entender melhor o que vocês querem, o que vocês gostam, exatamente para conseguir trazer aqui um conteúdo cada vez melhor. Então dessa vez eu me despeço de vocês não para a semana que vem, mas para daqui a 15 dias, e eu espero de coração que você volte daqui a 15 dias, porque, claro, a sua presença aqui é muito, muito, muito importante para mim. E por último, mas não menos importante, se você puder compartilhar o Passaporte pro Crime com algum amigo ou alguma amiga, eu vou ser eternamente grata. Se você puder também curtir, avaliar, tanto no Spotify, quanto no Apple Podcasts, quanto no YouTube, quanto onde você quiser, eu também vou ser muito grata. E te lembrar que qualquer feedback, qualquer sugestão, qualquer coisa que você quiser me falar, você pode deixar tanto comentários no Spotify e no YouTube, mas também me procurar no @AndressaIsfer lá no Instagram. Eu vou adorar te ouvir, adorar conhecer a sua história e, enfim, caso você tenha alguma sugestão de episódio, adorar pensar em um episódio com você. Dito tudo isso, pelo amor de Deus, finalmente, um beijo, me despeço e até daqui a 15 dias, não mais uma semana.